Ano de 2021 acabando já nos últimos dias. Aliás, boas festas para você, um excelente 2022. E aí, na semana passada estive com um amigo e ele me perguntou se eu não assistia. Ele falou um canal específico, eu vou generalizar: CNN, Band News, Globo News. E eu disse que não. Existe um certo fetiche aí das pessoas por se manter atualizadas com as notícias e no fundo, muitas vezes as notícias não lhe trazem conhecimento, na maioria das vezes. É importante você saber o que está acontecendo, mas gastar um tempo lendo um bom livro ainda é 1000 vezes melhor do que você estar, entre aspas, atualizado. De repente não vai servir de muita coisa, já que a notícia é perecível. Passa 2, 3 dias aí, de repente você já nem serve mais aquilo que você viu alguns dias atrás. E aí ele me perguntando isso, eu disse para ele o seguinte, muito amigo meu, tenho muita intimidade com ele, falei, olha, entre brincadeiras e outras ali, eu disse, eu assisto muito de vez em quando, principalmente quando eu estou sem ideia para um vídeo. Eu quero obter alguma ideia para um vídeo, basta você ligar na CNN, na Globo News, na Band News, que você vai ouvir alguma matéria, algum absurdo, alguma besteira, alguma distorção da realidade. Fácil, é coisa rápida. A partir do momento que você percebe isso, que você está entendendo o que está nas entrelinhas, você consegue dali absorver alguma ideia para fazer um vídeo. No meu caso, principalmente, eu tenho feito isso. Tenho muitas anotações, vou fazendo os vídeos, mas hoje pela manhã coloquei num desses canais e não precisou mais do que... Não costuma demorar mais do que 2 ou 3 minutos para ou eu querer trocar de canal ou eu pegar alguma coisa que acho absurda e que vou mostrar para vocês o quanto é absurdo. Eu queria te perguntar antes aí, o que você acha? Você, banana, maçã, pera, mexerica, pocã, dependendo do lugar, pêssego, abacaxi... Imagine, cada fruta tem suas particularidades e cada uma delas vai ter o seu gosto, não vai ter a vitamina ou alguma coisa que te atraia mais. São coisas totalmente distintas. Quando você escolhe uma, você não precisa eliminar a outra. Outra questão também que, nesse maniqueísmo que anda pegando a sociedade, talvez no mundo inteiro esteja assim, as pessoas acham que se você fala bem de uma coisa, você está falando contra o oposto dela. E muitas vezes nem é o oposto e muitas vezes nem é necessário que você tenha que ter uma opinião 100% um e 0% outro. Como já falei aqui muitas vezes no canal, você pode escolher um candidato e determinar que ele tem 80% de afinidade com você, outro tem 90% de afinidade com você, outro talvez só tenha 40% ou 50% com as suas ideias, com o seu pensar. A gente não precisa ir para o tudo ou nada, é isso ou aquilo. E aí o cidadão... Eu vou fazer a brincadeira com as frutas primeiro, depois eu digo o que ele falou. É como se ele dissesse assim, imagina que você é contra a maçã, você também não é contra a pera, ou você também você não é a favor da banana, ou é uma salada de frutas, e eu uso esse termo das frutas, essa brincadeira, essa analogia, ou talvez até uma metáfora, justamente para você tentar enxergar o absurdo que esses caras fazem. O que liberdade tem a ver com fome? Por exemplo, por que você é colocado às vezes nas entrelinhas que uma pessoa que é liberal, que é a favor das liberdades, não é a favor do aborto? O que uma coisa tem a ver com a outra? Quer dizer que você é liberal ou você defende o liberalismo, você também tem que defender o aborto? Da onde o cara tirou essa ideia absurda? As pessoas que são ligadas à tradição, a vida, elas querem preservar a vida, querem preservar a liberdade, querem preservar a tradição, mas não necessariamente isso é licença para matar. Outra coisa, outra comparação absurda, essa sim o cara fez hoje de manhã, que era o seguinte: como você pode ser contra a vacina das crianças? Você é a favor que se queime a Amazônia? Você é contra que as pessoas sejam iguais, que as pessoas tenham os mesmos direitos? Ele misturou tudo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser a favor de que as pessoas tenham direitos iguais, você pode ser a favor de acabar com as diferenças sociais que existem no mundo, no sentido de que quanto mais você trabalhar para acabar com a pobreza, melhor. E aí tem uma diferença entre falar de meio ambiente e falar de ambientalismo. Meio ambiente é cuidar da natureza, ambientalismo é a política que os caras se utilizam para
te envolver em armadilhas ideológicas, das quais você acaba pensando que o cara está defendendo o mesmo que você, mas não está. Ele só está usando aquilo para ter a sua atenção e talvez conseguir o seu voto, só isso. A verdade é que o cara fez uma confusão danada com as coisas, e aí eu não sei se é intencional ou não, se é ignorância, se é falta de conhecimento, se é falta de caráter, ou se o cara é só um psicopata que gosta da posição dele de te influenciar e ganhar dinheiro com isso. Talvez seja vendido aí para algum país que tem muito dinheiro do Estado para comprar jornalistas pelo mundo inteiro. São tantas as variáveis que fica difícil de estabelecer. Uma coisa eu te garanto: é possível você duvidar de algo sem ser contra ela. Ou seja, eu que trabalhei 4, 5 anos em laboratório farmacêutico, na época um laboratório, uma multinacional americana, na época era o maior do mundo, e o maior recorde de aprovação de uma vacina era 4 anos. Os caras falam agora em 1 ano como se fosse a coisa mais normal. Haja vista que houve naquele tempo, na década de 90 para 2000, medicamentos com 10 anos de mercado. Imagina, pessoas tomaram um medicamento por 10 anos, até que, por algum motivo, descobriram que realmente foi comprovado que aquele medicamento causava mortes. 10 anos teve gente que tomou aquele medicamento sem saber que aquilo fazia mal para a própria saúde. Vai saber quantas pessoas morreram sem saber que morreram por causa daquele medicamento. Teve um outro caso de um outro medicamento que ficou 2 anos no mercado até descobrir que, infelizmente, não ia poder continuar. Eu digo infelizmente porque cada medicamento que sai do mercado é um potencial, uma doença potencial que vai continuar talvez matando pessoas, mas não é a função do medicamento matar pessoas, então tem que tirar, óbvio, né? E aí você fica vendo que esses caras distorcem tudo a ponto de colocar o que a vacina tem a ver com a sua preocupação pelo meio ambiente, pela sua preocupação de acabar com a pobreza. São ações distintas, você pode ver aí no meu canal, tem lá falando sobre dilema cruzado, dilema paralelo, dilema do trem. Quando você tem que tomar decisões sobre coisas boas, sobre coisas ruins, sobre coisas que são boas e ruins, a vida é um mar de decisões que a gente tem que tomar o tempo inteiro. E uma coisa não exclui a outra. Você pode sim ser preocupado com o meio ambiente sem ser ambientalista. Você pode ser preocupado com as questões da mulher sem ser feminista. Você pode ser preocupado em acabar com a pobreza sem, de fato, aderir a políticas de igualdade e políticas identitárias. Você não precisa ser necessariamente contra uma coisa para você ter uma política que atua de uma outra maneira. O fato é que muitas vezes essas políticas acabam tendo um resultado contrário do que elas imaginam. É importante lembrar que poucas vezes se viu alguém com um discurso tão bonito contra a pobreza, contra a desigualdade, e acabou por você ver o que aconteceu com a Venezuela. É só distribuição de pobreza, é só distribuição de desigualdade. Tudo um discurso para chegar ao poder, dominar a sociedade, faz lá vira uma narconação, de repente são bandidos só te enganando para conseguir seu voto. Então, não caia nesse erro. Liberdade não tem nada a ver com fome, então você pode ser a favor da liberdade e você pode trabalhar contra a fome. Você não precisa necessariamente uma coisa anular a outra. Você pode sim ter o seu direito de questionar, e eu acho que você deve questionar. Questione a vacina, questione a política pública da sua cidade, do seu estado, a política econômica, questione, tente aprender o máximo que você puder. Não caia nessas narrativas falsas de que o cara fica parecendo bom samaritano, mas no fundo, ele só está preocupado com o bolso dele, e se der certo para você, não der certo, talvez na cabeça dele, a falta de caráter, ele não está nem ligando para você, mas fica parecendo o bonzinho preocupado com coisas que no fundo você pode ter separadamente, você pode ter em conjunto. Uma coisa nem sempre está anulando a outra. É preciso ter muito cuidado com isso.